Vamos para a matéria de hoje. Faces da matéria. Eu coloquei o seguinte: aquecendo-se a água contida num recipiente, ela pode transformar-se em vapor. Se for resfriada, pode transformar-se em gelo. Esses modos ou formas diferentes de uma substância se apresentar denomina-se faces da matéria. A matéria pode apresentar-se em 3 fases distintas: sólida, líquida ou gasosa. Supondo que a matéria seja formada de moléculas, essas fases são explicadas pelo fato de a ligação entre as moléculas ser feita por forças de atração, forças elétricas, que agem como molas, permitindo que as moléculas vibrem em torno de uma posição de equilíbrio. Nos sólidos, as moléculas se encontram muito juntas, portanto, as forças de atração são muito intensas. Por isso, não pode se soltar e tem somente um movimento vibratório, com que os sólidos tenham forma e volume definidos. Ou seja, como as moléculas estão muito próximas uma da outra, o que caracteriza o estado sólido? Que, uma vez que você define aquela forma, ela não muda. E você tem a vibração. Todo corpo sólido não muda a sua forma. Ou seja, o seu formato e o seu volume são invariáveis. Já na fase líquida, as forças de atração diminuem, porque as moléculas se distanciam mais e têm maior liberdade de movimento. Nessa fase, o corpo tem um volume próprio, mas não tem forma própria. Se as moléculas se separam ainda mais, as forças de atração passam a ter intensidade muito pequena. A partir daí ocorre a expansibilidade, que caracteriza a fase gasosa. Tudo bem? Os gases não têm forma nem volume próprios e ocupam todo o espaço. Bem, qual a característica da fase líquida? Na fase líquida, por ter um distanciamento das moléculas, você tem um volume definido, mas a forma não é definida. Então, o que diferencia a fase líquida da fase sólida? Que lá na fase sólida, você tem volume e forma definidos, e na fase líquida, você não tem uma forma definida, mas você tem um volume definido. O que iguala a fase... Então, o que a fase líquida e a fase sólida têm diferente? Que seus volumes não são, as suas formas não são definidas. E o que elas têm em comum? Que o volume, uma vez definido, é o mesmo. Essa que é a condição. Na condição do sólido, forma e volume são definidos. Na fase líquida, a forma não é definida, mas o volume é definido. E na gasosa, nem forma nem volume é definido. E detalhe, no gás, o gás ocupa todos os espaços que você possa imaginar. Mudanças de fase. Uma substância pode passar de uma fase para outra através do recebimento ou fornecimento de calor. Essas mudanças de fase são denominadas de: primeira, fusão, é a passagem de uma substância da fase sólida para a fase líquida. Segunda, solidificação, é a passagem da fase líquida para a fase sólida. Terceira, vaporização, é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Quarta, condensação ou liquefação, é a passagem da fase gasosa para a fase líquida. Quinta, sublimação, é a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa ou da fase gasosa para a fase sólida. Dessa forma, nós temos um esqueminha aí que eu botei para vocês, ó. O sólido. Deixa eu só... lá, o sólido. Sólido, indo do sólido para o líquido, você tem um processo de fusão. Indo do processo líquido para o sólido, você tem um processo de solidificação. Agora, quando ele vem do líquido para o gasoso, ele tem a vaporização. Quando ele vem do gasoso para o líquido, ele tem a liquefação. Quando ele vem direto do sólido para o gasoso, ele tem a sublimação. Ou do gasoso para o sólido, ele tem a sublimação. Um exemplo de sublimação.
Alguém saberia dar? Vou dar um exemplo de sublimação. Naftalina. A naftalina, ela sai direto do estado sólido para o estado gasoso. A gente acha que ela some, ela não some. Ela sofre um processo de sublimação. O gelo seco, ele também sai do estado sólido para o estado gasoso. Tudo bem? Só um minutinho. Gente, dessa forma, eu estou encerrando a aula de hoje, tá? Ah, não, perdoe-me. Vamos falar em soltil de vaporização. Eu ia encerrar, mas ainda tem esse pedaço aqui. Ah lá, tio de vaporização. Conforme a maneira de uma substância processar o fenômeno, podemos ter dois tipos de vaporização: evaporação e ebulição. O que é evaporação? É a passagem de uma substância da fase líquida para a fase gasosa, através de um processo lento que ocorre apenas na superfície do líquido. Exemplo de evaporação: a roupa no varal, ela sofre um processo de evaporação ou ebulição? Ela sofre um processo de evaporação, porque cada molécula de água ela vai se evaporando de maneira tranquila, calma. Já na ebulição, quando é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma tumultuosa, a gente tem o caso da água fervendo. Quando você põe a água para ferver, você tem um processo de ebulição. Quando você põe o arroz para cozinhar, o arroz está cheio d'água, a parte do arroz absorve água, a outra parte vai sofrer um processo de quê? Perdoe-me. Vai sofrer um processo de quê? De quê? Evaporação e ebulição. Vai sofrer um processo de... Quem disse ebulição falou certo, porque a água no arroz está ebulindo, está fervendo, ao ponto que ela passa do estado líquido para o gasoso. Tudo bem? Dessa forma, damos por encerrado nossa aula de hoje. Hoje, gente, eu vou dar uma colher de chá para vocês, não vou passar atividade, vou deixar vocês hoje um pouquinho tranquilos. A todos uma boa aula.